Então, boa tarde a todos. Hoje temos mais uma vez a colaboração de alguém fora da Escola de Segurança do Doente, mas para falar de um tema que indiretamente diz muito àquilo que é a segurança do doente e as boas práticas de segurança do doente. Temos connosco Marta Silva, ela é especialista de produto, tem um background e muita experiência enquanto enfermeira e pertence à empresa RACLAC. Obrigado, Marta, por estares hoje connosco. Hoje vamos falar de um tema que parece muito simples, mas que, pelo contrário, tem muita complexidade por trás e, acima de tudo, tem agora muita inovação e que é importante cada vez mais nós conhecermos. Vamos falar de luvas descartáveis, da utilização dessas mesmas luvas, dessa inovação e dos aspectos que temos que ter em atenção no dia a dia para todos em conjunto melhorarmos a segurança do doente. Marta, obrigado pela tua presença. É um prazer tê-la aqui nesta apresentação. Eu sei que domina completamente a temática. Eu não vou perder muito mais tempo, apenas para já agradecer e ansiosamente passar-lhe a palavra para se poder também apresentar e dizer as palavras iniciais que entender e depois fazermos a apresentação que ansiosamente estamos aqui a aguardar. Pode ser? Claro que sim. Muito obrigada, enfermeiro Fernando. É um gosto estar aqui, estar a Obrigado. participar neste projeto que tem como objetivo aumentar cada vez mais a segurança dos doentes. Portanto, é um gosto enorme estar aqui a dar o meu pequenino contributo para este fim, tendo Obrigado. em conta que aquilo que pretendo fazer, muito para além do que dar a conhecer o produto que neste momento estou a trabalhar, é também cultivar esta informação que é importante sobre luvas, que é um produto, um dispositivo médico que amplamente é utilizado por diversos profissionais de saúde, e que serve verdadeiramente para proteger. Portanto, na minha opinião, é importante que todos tenham um pouquinho mais de conhecimento Sem dúvida. sobre luvas, já que o trabalho na área da saúde é maioritariamente feito com mãos e muitas das vezes é feito com as mãos com luvas. Exato. Portanto, vamos perceber o que é que temos nas nossas mãos e o que é importante. Muito bem, obrigado. Se concordares, e uma vez que a minha apresentação praticamente está feita, passamos já para aqui uma breve apresentação em que eu vou mostrar alguns dos documentos que são importantes, na minha opinião, conhecer relativamente às luvas de exame. E começo por, se calhar, falar neste ponto que é bastante importante, apesar de ser muito básico, que é o facto de nós termos diariamente que nos lembrar que precisamos estar a trabalhar com boas práticas. As recomendações existem, porque são baseadas em evidências e, portanto, dão-nos uma segurança de que aquilo que estamos a fazer é aquilo que é correto fazer. Por isso, todos os profissionais de saúde certamente que têm este grande objetivo, que é colocar em prática as boas práticas. Uhum. O novo conceito de luvas Ad Advance estudou bastante antes de existir, de nascer, por assim dizer, estudou bastante estas boas práticas e este novo conceito foi desenhado de forma a que estas boas práticas sejam cada vez mais fáceis de se colocar em prática. E, na nossa opinião, estas boas práticas com este novo conceito potenciam efetivamente a proteção quer de doentes, de profissionais e do ambiente. E este é o nosso propósito, é levar até aos profissionais um conceito novo, juntamente com a informação que é pertinente, para que estas boas práticas imperem de forma muito intuitiva no dia a dia dos profissionais de saúde. Nós sabemos que diariamente uma grande preocupação por parte dos profissionais de saúde está relacionada com as infecções associadas a cuidados de saúde, que é cada vez mais o tema de eleição diariamente entre profissionais. Efetivamente, há muitas atividades que são realizadas já com o objetivo
de controlar e prevenir estas infecções associadas a cuidados de saúde. As práticas básicas de controle de infecção são um dos documentos que dão apoio aos profissionais neste sentido e que, entre várias atividades, uma delas é a utilização correta dos equipamentos de proteção individual e dentro desta utilização correta dos equipamentos de proteção individual temos sem dúvida as luvas como o equipamento de proteção individual que é mais utilizado no dia a dia nos cuidados de saúde. Uhum. Então, o que é que nós sabemos de luvas de exame e o que é que nós precisamos de ter muito presente na nossa mente, de forma a que, sem termos que pensar, as boas práticas imperem diariamente nos nossos cuidados de saúde. Vamos então perceber quais são os documentos. Isto foi, os documentos que nós vamos ver agora foram os documentos que eu achei que eram, se calhar, os mais pertinentes. Não obstante, existem mais documentos ainda interessantes para ler. O primeiro documento do qual eu vos quero falar tem a ver com a informação sobre a Organização Mundial de Saúde relativamente à utilização de luvas. É um documento extremamente simples de ler, ele é bem pequenino, tem 4 ou 5 páginas, quando muito, e todas as informações que ali estão são bastante pertinentes. Muito básicas, é certo, mas muito pertinentes. Neste documento está descrita a técnica de como se calçam e como se descalçam as luvas, passo a passo. Portanto, apesar de ser um documento básico, é de extrema importância e tão importância tem, tanta é a importância que tem que, se nós formos analisar, por exemplo, a guideline da DGS para o uso de luvas é completamente baseada neste documento. Portanto, ele serve de base para muitos outros que são utilizados. E eu chamo aqui a atenção para o facto de, neste documento, entre outras informações, encontrarmos o facto de que os profissionais devem inspecionar as luvas antes de as utilizar, que devem utilizar a luva retirando da embalagem apenas uma luva pelo punho, calçar essa luva sem a manusear mais, todas as luvas que sejam encontradas com algum tipo de defeito devem ser rejeitadas, porque essas luvas não são consideradas 100% seguras. Estas são as recomendações que nós temos aqui feitas pela Organização Mundial de Saúde. Vamos ver então o que nos diz o CDC quanto a guidelines para controle de infecção ligadas ao ambiente hospitalar. Este, pelo contrário, já é um documento extremamente extenso e por isso eu até coloco aqui quais as páginas onde estão, assim, mais implícitas estas indicações que estão aqui descritas, mas que basicamente nestas páginas aquilo que se passa é uma descrição do que é que são as superfícies em ambiente hospitalar, o que é que são superfícies de toque frequente e como é que elas devem ser limpas e descontaminadas. Portanto, todas as superfícies têm algum tipo de tratamento e naquelas guidelines terão a resposta para tudo, certamente. Também resolvi trazer aqui este documento da DGS que é utilizado nos hospitais onde são feitas as auditorias sobre o uso adequado de luvas e é uma grelha que existe de avaliação. Esta grelha existe feita pela DGS e que é aquilo que orienta, no fundo, as auditorias depois na prática. E apesar daqui na imagem não ser possível ler de forma simples, mas depois, se quiserem, podem fazer o zoom ou até consultar o próprio documento na net, vão perceber que logo o quarto passo do primeiro grupo é para que os profissionais sejam avaliados, no fundo, sobre se utilizaram ou não a técnica adequada para calçar as luvas. Portanto, a técnica adequada é a técnica que está descrita pela Organização Mundial de Saúde. Temos um documento ainda bastante recente, que é um documento de consenso sobre boas práticas na seleção e utilização de luvas de exame em cuidados de saúde. É um documento que tem uma linguagem bastante acessível
está muito explícito e que termina de uma forma resumida com estes dois quadros, com dois diferentes grupos de parâmetros que devemos atender quando selecionamos e utilizamos as luvas, sendo que um dos grupos são aquilo que consideram parâmetros fundamentais e o outro dos grupos os parâmetros que podem, de alguma forma, demonstrar um produto de maior qualidade. Portanto, aqui um guia orientador, quer para quem está na prática dos cuidados, quer para quem está também em seleção de luvas para concursos, por exemplo. Para quem trabalha em bloco operatório, e certamente que aqui não vamos de todo poder restringir única e exclusivamente a bloco operatório, até porque muitas destas guidelines acabam depois por servir para aquilo que são considerados ambientes mais críticos, como às vezes uma unidade de cuidados intensivos ou uma sala de emergência em que é preciso utilizar a pressão positiva, a pressão negativa, etc. Mas Eu, por exemplo, no meu nesta serviço, guideline, Marta, eu tenho uma sala de sim. pequena cirurgia que é muito semelhante à imagem que está aqui, por exemplo. E é uma Os consulta. Exatamente, por isso é que eu fiz esta ressalva de que, apesar disto ser uma guideline para prevenção de infecção de local cirúrgico, temos que atender que o que é importante é que, quando nós temos este tipo de condições ou este tipo de ambiente crítico, estas recomendações sejam cumpridas. E acabo por achar que isto é um bocadinho intuitivo. Aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos alerta aqui é a questão da limpeza. Nós estamos dentro de um bloco operatório ou numa sala de tratamentos, por exemplo, em que estamos a fazer um desbridamento de ferida, nós estamos a invadir claramente aquelas barreiras daquele doente em particular. E, portanto, nós temos que ter o ambiente o mais limpo possível. E este é o alerta que a Organização Mundial de Saúde nos faz. E por isso eles indicam que tudo aquilo que sejam superfícies de toque frequente, nesta imagem, as superfícies de toque frequente são as mãozinhas mais de roxinho mais escuro. Todas as superfícies de toque frequente mandatoriamente têm que ser limpas entre procedimentos cirúrgicos. Parece que isto não tem nada a ver com luvas de exame, mas o engraçado é que as luvas de exame habitualmente estão aqui nesta zona entre o carro de anestesia e o aparelho de anestesia. Habitualmente em todos os blocos operatórios nós vamos, às vezes até aqui por cima, nós vamos encontrar embalagens de luvas. Por isso, é importante pensarmos se temos uma caixa de luvas que ali é colocada e que, por ser de cartão, nunca foi limpa, provavelmente nós não estamos a conseguir colocar em prática esta guideline da Organização Mundial de Saúde. Eu digo provavelmente porque já me explicaram que limpam com um pano de pó. Limpar em cuidados de saúde não é limpar com um pano de pó, é limpar com agentes líquidos. E cartão não dá para limpar com agentes líquidos. No entanto, apesar da Organização Mundial de Saúde ter colocado aqui as mãozinhas como forma orientadora do que é que consideram superfícies de toque frequente, no documento, a Organização Mundial de Saúde recomenda: juntem-se em equipa e definam vocês próprios aquilo que no vosso ambiente são as superfícies de toque frequente. Superfícies de toque frequente são as superfícies onde os profissionais tocam muitas vezes com as mãos. Portanto, façam essa análise e depois de terem discriminadas quais são essas superfícies, eh, permitam a verificação de que as equipes de limpeza efetivamente limpam entre cirurgias. Por último, temos aqui para estes ambientes críticos a norma europeia que regulamenta tudo aquilo que for considerado salas limpas. Salas operatórias são claramente salas limpas. Qual é o objetivo das salas limpas? É que o número de partículas no ambiente seja o mínimo possível. Tudo aquilo que nós vemos no bloco operatório, desde a recomendação de troca para uma roupa própria, corredores de limpos, corredores de sujos, sistemas de ar-condicionado, todas essas regras vêm desta norma. O objetivo é ter o menor número de partículas possíveis, porque as partículas vão pousar.
Quando nós temos o doente aberto, as partículas vão pousar na mesma. Portanto, quanto menos partículas, menor a probabilidade de infectarmos doentes em bloco operatório ou em ambientes críticos quando estamos a fazer procedimentos invasivos. Uhum. O que é esta norma recomenda? Para além de todas aquelas regras que existem, por exemplo, dentro do bloco operatório, relativamente a tudo que é colocado dentro das salas operatórias, esta norma diz: atenção, tudo o que vai para dentro destas salas limpas tem que ser feito de material que pode ser limpo e de material que não liberta partículas. Portanto, mais uma vez, aqui parece que não tem nada a ver com luvas, mas vamos pensar no que é a embalagem convencional que encontramos nas luvas de exame. Este documento aqui, também da Organização Mundial de Saúde, tem um alerta aqui interessante, porque é uma descoberta recente, mas a verdade é que a poluição ambiental altera concentrações de oxigênio, dióxido de carbono, temperatura e todas estas alterações no ambiente que estão relacionadas com a poluição que vamos diariamente acumulando no ambiente, são condições que favorecem a transmissão genética entre micro-organismos multiresistentes. Ou seja, estas condições permitem com que cada vez mais micro-organismos multiresistentes apareçam. Por isso, eu acho que é importante pensarmos que nos cuidados de saúde nós estamos a cuidar de pessoas e, simultaneamente, estamos a produzir lixo. Os cuidados de saúde são grandes produtores de lixo hospitalar, lixo que ainda para mais tem que ser incinerado, que ainda vai poluir mais o ambiente. Por isso, podermos poupar naquilo que são consumos de dispositivos médicos, tentar com que eles causem o menor impacto possível em termos de lixo ambiental e neste caso hospitalar, é de todo importante. Por isso, a RACLAC chegou aqui a esta conclusão que é, e se parássemos de olhar para este formato de luvas ao qual nós costumamos chamar o conceito convencional das luvas de exame, e tentássemos fazer algo diferente, algo melhor, será que era possível? Tudo isto começou um bocadinho por esta questão. Será que não conseguimos ter uma luva melhor, com um conceito melhor, que seja mais adequado aos profissionais de saúde e àquilo que são as exigências atuais? A verdade é que este conceito de um monte de luvas dentro de uma caixa de cartão é um conceito que existe mais ou menos desde 1965. E se calhar, enfermeiro Fernando, eu faço-lhe aqui a pergunta, que é, se calhar não ficaria satisfeito hoje em dia, se tivesse que utilizar diariamente o computador, e sei que tem, até por esta atividade na Escola de Segurança do Doente, ter que trabalhar com um computador ali de 1965. Como é que será que se sentiria? Pois, muito mal. O problema é que nós vamos nos habituando a estes designs e não pensamos se de facto ele pode mudar ou não. E ainda bem que está a mudar e que alguém pensa nestas coisas, não é? E para melhor queremos mudar sempre. Exatamente, foi isso que a RACLAC fez. Resolveu que seria aqui um tempo de mudança e como somos portugueses, somos destemidos, portanto vamos a isso. Depois de muito estudar guidelines, também alguns artigos científicos que mostram que, por exemplo, as luvas já chegam aos profissionais de saúde com algum grau de contaminação, o que é que impacta o facto das luvas estarem dentro, completamente a monte dentro de uma caixa, quanto àquilo que é a técnica correta de utilização de luvas. Depois de muito estudar todos esses detalhes, aquilo que surgiu foi este produto que estamos a ver aqui na imagem, as luvas Ar Advance, que vêm nesta embalagem que nada tem a ver com aquela embalagem convencional que estamos habituados a ver nos cuidados de saúde. A Raclac é uma empresa portuguesa, é uma empresa de Famalicão, então
como fazer essas luvas, dando resposta àquilo que nós consideramos que são as necessidades atuais nos cuidados de saúde. Esta é a RACLAC. Aqui nós estamos a ver a linha produtiva. São 400 metros de linha produtiva. Apenas para que tenham uma ideia, tudo aquilo que nós estamos a ver aqui em cima são filtros EPA, exatamente iguais àqueles que existem no bloco operatório. É uma empresa completamente fechada, com um ambiente controlado, em que naquela linha produtiva existe uma sequência de máquinas colocadas exatamente numa linha, de forma a que ninguém toque nas luvas para que elas sejam produzidas. No Oriente, um dos fatores que muitas vezes condiciona a qualidade de produtos é precisamente a quantidade de trabalho humano que é utilizado. Para fazer luvas não é de forma diferente. As empresas no Oriente têm com muita frequência 600 trabalhadores por linha. Muitas das fases que são necessárias cumprir para fazer as luvas são feitas à mão. Quanto maior a manipulação, maior a probabilidade de erro, de defeito, e também maior a probabilidade de chegarem até nós com algum grau de contaminação. Daí a importância de produzir em ambiente controlado e produzir sem qualquer tipo de manipulação de seres humanos. Ora, produzi-las com numa linha 100% automatizada já nos permitiria conseguir reduzir a quantidade de luvas com defeito. Mas o nosso objetivo era maior ainda. Nós queríamos dar uma maior segurança quer aos profissionais, quer aos doentes. E para isso, a linha produtiva tem algo que é único no mundo, que é 100% das luvas, são todas elas inspecionadas. Já vamos ver mais à frente qual é a diferença para aquilo que nós estamos habituados a trabalhar, as tais luvas das caixinhas de cartão. Então, como é que aquelas caixinhas de cartão, como é que as luvas são lá colocadas? A título de exemplo, eu vou apresentar aqui alguns valores, mas quero que tenham atenção que os produtores de luvas podem produzir luvas com qualquer número de luvas por lote. Os números que eu vou apresentar aqui são meramente exemplificativos. As luvas que nós temos habitualmente naquelas caixinhas de cartão, elas estão ao abrigo de uma norma que exige que parte dessas luvas sejam inspecionadas. Mas que parte? Que quantidade? Para terem uma ideia, as luvas são produzidas, vamos imaginar um lote de 4 milhões de luvas, para 4 milhões de luvas apenas é exigido que se testem 500. Ou seja, há 3 milhões 900 e muitas que nunca foram inspecionadas. Se calhar agora já é simples compreenderem porque é que às vezes vão retirar uma luva da caixa e ela não tinha um dedo, tinha a palma rasgada. Elas têm isso porque efetivamente ninguém as viu, ninguém as inspecionou, nem ninguém, nem nenhuma máquina. E se fosse só a falta de dedos, não imagina a quantidade de relatos de incidente que ao longo dos anos fomos recebendo com, lá está, luvas rasgadas, com falta de alguns dedos, com sujidade, com cabelos e as pessoas. Mas como é que é possível haver? E a Marta acabou de explicar porque é que isso pode acontecer. Sim, é possível porque elas não são produzidas em ambiente controlado e Claro. também porque aquilo que é exigido nas luvas de exame é que elas estejam classificadas como um dispositivo médico e para isso elas têm de estar ao abrigo desta norma 455, que não tem qualquer avaliação sobre o grau de contaminação que elas possam ter. Certo. Portanto, é perfeitamente possível que apareça um molho de cabelos lá dentro, que realmente não há qualquer tipo de avaliação nesse âmbito. Muito bem. Esta norma avalia a quantidade de defeitos, avalia a resistência da luva, avalia o tamanho da luva, ou seja, as luvas têm que cumprir determinados tamanhos para o S, para o M, para o L, etc., ali com uma pequenina margem de erro, e avalia também algumas características em termos biológicos, por exemplo,
Se nós tivermos luvas de nitrilo, elas não podem ter proteínas de látex. Pronto. Relativamente aos defeitos, aquilo que é feito é uma amostragem, para terem a ideia, para um lote de 4 milhões de luvas só se vão analisar 500, e essas 500 aquilo que se vai fazer é encher com água e ficar a perceber se a água transborda para fora da luva ou não, durante um período que, se não me falha a memória, são ali 10 minutos. Se nestas 500 encontrarem até 14 luvas com furos, os produtores podem validar todo aquele lote, os 4 milhões de luvas, como estando ok para a área da saúde. Está bem? E qual é o AQL dessas luvas? Acceptable Quality Limit. É 1.5, é o limite máximo. A tal norma 455 diz assim: na área da saúde não podem ter luvas de exame nos cuidados de saúde que tenham um AQL superior a 1.5. Habitualmente aquilo que se encontra é AQL 1.5 ou AQL 1.0. No AQL 1.5 encontraram até 14 com furos nas tais 500, no AQL 1.0 encontraram 10 nessas 500, ou até 10 nessas 500. Para nós, isto não nos satisfaz. Na prática, nós só temos que cumprir esta norma. Só que não nos satisfaz. Porquê? Porque nós não concordamos com aquilo que a Organização Mundial de Saúde coloca de que o profissional tem que estar a inspecionar a luva e decidir se ela está capaz ou não de ser utilizada. Até porque aquilo que é o defeito mais crítico da luva, que é o microfuro, o profissional de saúde não tem capacidade, não tem como, não tem técnica para analisar aquilo no momento em que está a trabalhar e em que precisa verdadeiramente calçar umas luvas. Portanto, nós quisemos ir mais além e aquilo que nós achamos é a máxima garantia que nós conseguimos ter é se nós conseguirmos inspecionar todas as luvas. E, portanto, todas as luvas produzidas na RACLAC são inspecionadas. Ainda assim, nós vamos depois ter de cumprir a tal norma. Vamos ter de pegar, por exemplo, quando produzimos um lote de 4 milhões, vamos ter que pegar em 500 e ir analisar. Só que a quantidade de luvas que encontramos com defeito é tão pequenina que o nosso AQL é o mais baixo que existe no mundo inteiro. Quanto mais baixo o valor do AQL, menor a possibilidade de encontrar defeitos e maior a segurança da luva, maior a capacidade dela ser efetivamente uma barreira, que é isso que é suposto ela ser. Eu penso que esta parte do AQL já possa estar assim um bocadinho mais clara neste momento. Habitualmente nas caixas consegue-se encontrar definido o valor da AQL e podem todos verificar. De certeza que a maior parte de vocês vão encontrar a AQL 1.5 ou a AQL 1.0, é o mais comum. Raramente vão encontrar mais baixo do que este valor. Quando nós comparamos o facto de termos um AQL 1.5 ou termos um AQL de 0,25, isto significa uma redução de defeitos nas luvas de 86%. Ou seja, nós vamos não só diminuir o desperdício de luvas que têm defeito, mas vamos também aumentar a segurança, porque temos que admitir aqui que haverá luvas que nós eliminamos porque o defeito são microfuros que não se vê, mas que nas outras luvas passaram porque elas nunca foram inspecionadas, não é? Portanto, esses são os defeitos que colocam as pessoas em perigo. Aliás, a FDA escreve mesmo isso. Atenção, porque os defeitos críticos e que colocam pessoas em risco das luvas são os microfuros. Também não podemos considerar a luva uma barreira quando, ao calçarmos a luva rasgou. Ou quando estamos a posicionar um doente e tiramos as mãos debaixo do doente, que aquele doente até estava em dorsal e tivemos que o colocar ali em lateral, e quando vamos tirar as mãos debaixo do doente, as luvas estão rasgadas. Essas luvas não fazem barreira. Portanto, na prática, elas não cumprem a função de luva. Mas por que é que isso acontece tanto? Esta norma 455 exige que as luvas tenham uma resistência à tração
de 6 newtons, no mínimo. Ou seja, a maior parte das luvas que vão encontrar com esta resistência à tração de 6 newtons. Claramente não é suficiente para os profissionais de saúde. Já se percebeu isso? Pode ser para situações muito pontuais, mas para muitas outras não o é de certeza absoluta. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, vamos aumentar a resistência da luva. Aumentamos praticamente para o dobro. Como vocês podem ver na imagem, a luva consegue ser esticada praticamente até ao punho, até ao cotovelo, sem rasgar. Para quê? Para que as pessoas possam estar a trabalhar e a desempenhar todas as suas tarefas e a prestar os seus cuidados de forma segura, quer para elas, quer para os profissionais, quer para os doentes. Porquê é que resolvemos ter esta embalagem? Não é uma questão de moda, é mesmo uma questão de dar resposta àquilo que é necessário para os profissionais de saúde. Se a Organização Mundial de Saúde recomenda que devemos chegar à embalagem e retirar apenas uma luva pelo punho, então vamos apresentar na abertura única e exclusivamente punhos. Vamos apresentar as luvas todas soltas, de forma a que o profissional possa chegar lá e retirar apenas uma luva e pelo punho. Também vamos entregar aos profissionais uma luva que vem numa embalagem que seja estanque. Porque há aqui um aspecto engraçado. Primeiro, Fernando, sabe qual foi a viagem que foi feita pelas luvas até chegarem até si quando está a trabalhar? Mas não De onde é que imagino. elas vieram? Vêm de onde Vieram do vêm, Oriente. normalmente vêm por barco, em contentor. Exatamente. Exatamente. Aqui para Portugal, elas demoram mais ou menos 2 meses em contentores de navio. Depois elas vão 15 dias para a alfândega. A seguir vão para um distribuidor. Depois, quando o hospital encomendar, vão para o aprovisionamento do hospital. Às vezes, depois ainda vão para uma arrecadação do serviço. E só depois é que vão para o ambiente clínico. Antes de entrarem no ambiente clínico, alguém limpou a embalagem? Durante este período todo, o que é que se passou? Houve algum gatinho, algum ratinho que passou por ali? A caixa das luvas é estanque. Se nós fizermos isto nas laterais, nós vemos as luvas lá dentro. Portanto, aquilo de estanque não tem nada, até porque cartão é um material poroso, quer ao ar, quer à água. E por isso nós achamos que não valia a pena estarmos a produzir luvas em ambiente controlado, sem ninguém as manipular, e depois, quando elas verdadeiramente chegassem às mãos dos profissionais, já não haver grande garantia. Daí a nossa embalagem ser estanque ao ar e à água, e são os profissionais que vão abrir. E antes de ir para o ambiente clínico, esta embalagem pode ser limpa e a qualquer momento na utilização em ambiente clínico pode ser limpo. E também antes dela ter sido fechada, todo este layout interno que está aqui da embalagem foi descontaminado com radiação ultravioleta. Assim, nós conseguimos aumentar a segurança de todos, Uhum. profissionais e doentes. Também outra coisa muito curiosa e que nós vemos que não é de todo uniforme nos nossos cuidados de saúde aqui pelo país fora, é que em alguns serviços as caixas estão pura e simplesmente pousadas numa banca, noutros sítios estão nos carrinhos, noutros sítios estão num dispensador, portanto, elas vão estando de formas muito diferentes pelos cuidados de saúde que vamos tendo. Mas quando nós temos as caixas das luvas dispersas pelos serviços, o que é que nós vemos? Vemos que as pessoas, para retirarem a luva da caixa, habitualmente, isto para os destros, habitualmente seguram com a mão esquerda na caixa da luva e com a mão direita retiram a luva. Ora, aqui já não existe boa prática, porque a boa prática recomenda que se lave as mãos antes de utilizar as luvas e que não se toque rigorosamente mais em mais nada, a não ser ir calçar as luvas. Portanto, se vamos tocar naquela embalagem onde já várias pessoas anteriormente tocaram, que entrou naquele ambiente clínico sem ter sido limpa e que nunca durante a sua utilização foi limpa, o que vai acontecer é que nós vamos ter as nossas luvas calçadas, mas não temos as nossas mãos completamente limpas. Portanto, se não sabemos se as luvas têm microfuros ou não,
o que estamos a fazer é com que aquele doente possa estar em risco, podemos estar efetivamente a poder transmitir algum micro-organismo. Para além de, obviamente, também termos o reverso da medalha. Daí que este dispensador seja importante. Porquê? Porque ele é colocado na parede, fica lá fixo. Aquilo que nós vemos aqui são meramente os punhos das luvas e nós aqui vamos retirar apenas uma luva, uma a uma, sem termos que tocar em nada. Não precisamos de segurar este dispensador e com a nossa mão podemos tocar apenas no punho da luva e uma a uma. Este dispensador é super simples de se trabalhar, portanto, de preencher com uma nova embalagem e, para além disso, é muito fácil de higienizar. A qualquer hora, a qualquer momento, pode estar a ser higienizado. Portanto, em suma, aquilo que nós fizemos, que é o nosso, que são as nossas luvas Ar Advance, que com muito orgulho são portuguesas, é um conceito completamente baseado na proteção. Porquê? Porque temos o melhor AQL do mundo inteiro em luvas de exame, que é este valor da AQL que nos garante a proteção da luva, porque é isto que nos reduz o risco de termos defeitos nas luvas, nomeadamente os microfuros. Também temos uma luva muito mais resistente, portanto, uma luva que aguenta muito mais a tração que se vai fazer durante os procedimentos, e uma luva de exame que, na minha opinião, considero que está verdadeiramente limpa. Porquê? Porque foi produzida em ambiente controlado, foi colocada numa embalagem que estava descontaminada, fez toda a sua viagem numa embalagem estanca ao ar e à água e, durante a sua utilização, esta embalagem, a única coisa que a expõe é o punho da luva. Portanto, toda a área crítica da luva está sempre protegida, quer pela embalagem, quer pelo dispensador. Esta embalagem é uma embalagem que está patenteada pela RACLAC, com o objetivo de que apenas os punhos das luvas sejam expostos depois de aberto e para que ela possa ser limpa. Afinal de contas, a nossa Florence Nightingale, naquela altura, tinha toda a sua razão de que a limpeza é a base dos cuidados de saúde. Portanto, nós quisemos que este fosse um ponto que realmente pudesse ser colocado em prática. E, claro, o nosso dispensador, que para além de permitir uma utilização muito prática, muito ágil das luvas e a aplicação da boa prática no sentido de retirar uma a uma pelo punho, também permite que elas estejam maximamente protegidas. Isto é importante porque nós hoje temos um doente que está internado, que não sabemos que está infectado, mas afinal de contas os exames revelaram que sim, e portanto amanhã já o estamos a ter, já temos esse doente em isolamento, portanto ter os dispositivos médicos o mais protegidos possível da contaminação ambiental é muito importante, e por isso este é o nosso conceito AR Advance, que foi completamente baseado na proteção, proteção para todos, proteção para os profissionais, para os doentes e também para o ambiente. Porquê também para o ambiente? Quanto menos luvas consumimos, menos poluímos. Assim, só a título de exemplo, se nós considerarmos que cada luva pesa 3,5 gramas, e se formos fazer aquela quantidade de defeitos das luvas com aquela 1,5, ou seja, a cada 500 considerarmos que existem 14 com defeito e que eliminamos. Ou seja, enfermeiro Fernando, diga-me se isto pode ser assim, se não estou a exagerar nos números. A cada 500 ter 14 com defeito é algo que acontece diariamente em qualquer hospital, certo? A cada 5 Felizmente. embalagens encontrar 14 com defeito. E chegam a ser caixas inteiras. Pronto. Portanto, se nós fizermos esta relação e aplicarmos isto aos 4 milhões e multiplicarmos por 3,8 gramas, que é aquilo que pesa normalmente uma luva, aquilo que vai acontecer é que quando gastarmos esse lote completo de 4 milhões de luvas, produziu-se quase 1 tonelada de lixo de luvas que foram deitadas ao lixo para nada. Portanto, quando nós entregamos embalagens de luvas em que todas elas vão poder ser utilizadas, nós estamos a poupar o ambiente. Obviamente que nós também poupamos muito o ambiente em todo o processo produtivo.
reaproveitamos a água das chuvas, temos embalagens, as embalagens todas, quer esta, quer as caixas que vêm por fora destas embalagens, é tudo material reciclado e reciclável. E existe um aspecto extremamente importante, que é o facto de as inspecionarmos todas, faz com que as luvas com defeito não vão para os hospitais. E nós estudamos uma forma de perceber o que é que poderíamos fazer com essas luvas. E percebemos que, por exemplo, elas podem ser integradas em solas de sapatos, podem ter uma nova vida. São trituradas e são colocadas nas solas dos sapatos. Portanto, não vão acrescentar lixo, nem no hospital, nem noutro momento qualquer. Ok. Para nós, proteger o futuro, quer protegendo pessoas, é tão importante como proteger o ambiente. É um compromisso da RACLAC. Por isso, esta importância de o que é que vamos fazer, no sentido de tentar proteger maximamente quer pessoas, quer ambiente, e este foi o nosso conceito. E eu gostava que vissem este vídeo, que é muito, muito pequenininho, mas que no fundo resume um bocadinho aquilo que é o nosso propósito. We are revolutionizing the protection and safety standards for the healthcare industries. At our core, we hold a deep environmental commitment to protect the future. We are driven by the vision of carbon neutrality, making sustainable choices every step of the way. And because we believe in protecting the future by protecting people, we introduce our Advanced Glove. This unique and innovative glove ensures the utmost safety, setting new benchmarks in glove protection. Through cutting-edge technology, the R Advanced Glove is produced within a controlled environment, completely free of human touch. Being the first company in the world to inspect 100% of the gloves manufactured, we achieved the AQL 0.25, the lowest in the world. Due to this, the R Advanced Glove stands as the epitome of safety. Following the same philosophy of elimination of cross-contamination, we protect the gloves inside a patented flow pack, revolutionizing the state-of-the-art worldwide. The R Advanced concept elevates the extension of the user at the safer level worldwide. Our unique and innovative gloves offer unparalleled protection designed to safeguard healthcare professionals and patients. Our commitment is protecting people. Join us elevating protection. E tenho só que lhe agradecer esta oportunidade, pedir-lhe desculpa se calhar estima um bocadinho no tempo, mas realmente é com muito gosto que apresento este tema e que transmito estas informações, porque sinto que consigo, a cada apresentação que faço, influenciar mais alguém, motivar as pessoas para as boas práticas, informá-las, transmitir-lhes conhecimento. É algo que eu faço com muito apreço, com muito carinho, e por isso acabo sempre por derrapar um bocadinho aqui na questão do tempo. Aproveito para deixar aqui o meu contacto para qualquer dúvida que possa surgir. Marta, fantástico. Eu que sou uma pessoa que me interessa por estas matérias, porque acho que e a pandemia que nós tivemos uma vez mais veio colocar isto em cima da mesa. Os profissionais de saúde precisam de EPIs que verdadeiramente os protejam a eles também. Nós temos que proteger os nossos doentes, as luvas servem também para isso, mas também para nos proteger a nós próprios. Acima de tudo, mais segurança é aquilo que conseguimos com este tipo de produtos. Neste momento, nós fomos os primeiros na Europa a fazer luvas de exame. Neste momento, e já no pós-pandemia, França está também a produzir luvas, apenas para a França, para o próprio país, e com um conceito que basicamente foi copiado do Oriente. E relativamente à questão da pandemia, é certo que nós vivemos o Covid, e que foram momentos bastante duros, que também nos ensinaram muitas coisas. Nesta altura, a RACLAC já tinha conseguido produzir as primeiras luvas, não no ponto em que estamos hoje, mas tinha conseguido produzir algumas luvas e, portanto, nesse momento a empresa foi até
alvo de uma requisição civil, porque foi preciso produzir luvas para o país da forma que fosse possível. E é importante também tenhamos esta questão em mente, que é certo que a pandemia de Covid terminou, mas se nós estivermos muito atentos àquilo que são os relatórios do CDC, do ACDC, da Organização Mundial de Saúde, se estivermos muito atentos às resistências antimicrobianas, provavelmente nós não estaremos muito longe de uma nova pandemia ou de uma situação que estará muito próxima disso e se calhar não vai ser com um agente único, vão ser com vários à mistura. Portanto, eu acho que se calhar seria importante que todos nós tivéssemos esta percepção e perceber de que forma é que nós podemos colocar em prática as lições que aprendemos durante o Covid, de que forma é que nos conseguimos preparar para se um dia este cenário um bocadinho mais negro chegar, estarmos realmente mais bem preparados de quando estávamos no Covid. E se ele não chegar, ótimo, fantástico. Estivemos sempre muitíssimo bem preparados. Mas acho que esta parte seria importante. Nós na RACLAC estamos muito contentes mesmo com aquilo que estamos a fazer. Sentimos que estamos a fazer a diferença no dia a dia de muitas pessoas, as pessoas que estão já a utilizar no dia a dia o nosso conceito, estão muito, muito satisfeitas. Temos vários testes a decorrer com resultados muitíssimo animadores e isto tem-nos dado muita força para continuar. Marta, resta-me agradecer, só isso, agradecer a disponibilidade, agradecer a partilha, e em nome de certamente todos aqueles que vão poder assistir a este vídeo e poder desenvolver o seu próprio conhecimento, ficam aqui os seus contactos. Desejo as maiores felicidades à Marta, à empresa também, e vamos nos encontrando por aí, ok? Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. obrigado, o prazer foi meu. Obrigado.